Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje conversa com o deputado estadual Coronel Sandro, do PL, Partido Liberal, que fala conosco diretamente da cidade de Governador Valadares. Olá, como vai, deputado? Obrigado por nos atender. Olá, tudo bem, Guilherme? É sempre uma honra estar com você aqui no Café com Política. A gente que agradece pela atenção aqui com a nossa audiência, deputado. Primeiro quero começar a nossa conversa lhe perguntando a respeito da sua decisão mais recente de participar da pré-candidatura a prefeito da cidade de Governador Valadares. Essa decisão foi tomada baseada numa decisão de preferência pessoal do senhor, de um projeto do Partido Liberal que tem apresentado candidaturas em várias cidades na intenção de expandir o seu alcance nessas eleições de 2024. Como é que surgiu essa história exatamente para que o senhor chegasse à pré-candidatura agora, deputado? Primeiro que não é um projeto pessoal, que fique bem claro. Hoje eu estou na vida pública, para servir o povo de Minas Gerais e, no momento, como deputado estadual, eu estou me esforçando ao máximo para servir muito bem, para honrar tudo aquilo que nós compromissamos durante o processo eleitoral. Ocorre que o meu partido, o PL, o maior partido hoje do Brasil, de direita conservador, nós temos um projeto de Brasil, temos um projeto para Minas Gerais e temos um projeto para os municípios, que aí inclui Governador Valadares, que é a minha terra aqui querida. E dentro desse projeto do partido foi estabelecido que nós disputaríamos as eleições no maior número possível de municípios no Brasil e aqui em Minas Gerais também. Então, dentro dessa diretriz partidária, nós buscamos todas as forças políticas de Governador Valadares. Já há algum tempo estamos tratando dessa questão da pré-candidatura e da candidatura aqui em GV para enfrentar o candidato da esquerda, do PT, que já estava definido. E partindo disso, diversos grupos, então, nós nos pusemos a elaborar tratativas até que chegássemos a um nome de consenso. E a ideia era termos tão somente um nome do centro para a direita para fazer esse enfrentamento. E ocorre que essa escolha, por diversas circunstâncias e fatos ocorridos durante esse processo, que não vem ao caso mencionar aqui, recaiu sobre o meu nome. Então, hoje eu sou pré-candidato a prefeito de Governador Valadares para atender a proposta do meu partido, o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, que nós temos para o Brasil e para os municípios, para atender àquela diretriz de termos pelo menos um candidato único da direita, conservador e do centro-direita para enfrentar a candidatura de esquerda, e também é um chamamento que nós estamos atendendo de Governador Valadares, de diversos e inúmeros grupos, segmentos sociais e políticos que abraçaram a nossa pré-candidatura. Agora, que é projeto pessoal tão somente, nunca, jamais eu faria isso. O que é que o senhor considera relevante e o que é possível fazer com o grupo político do atual prefeito, André Merlo? Existe alguma possibilidade de composição? Eles participarão da sua campanha? Qual é o cenário que foi colocado com a campanha? Porque até outro dia o senhor esteve apresentando, por exemplo, algumas emendas que foram levadas para Governador Valadares, indicadas pelo senhor, esteve na companhia dele. Como é que ficou a situação definida entre vocês e como será isso na cidade? Não, hoje a situação posta o prefeito municipal, ele apoia uma outra pré-candidatura, que na nossa avaliação é uma candidatura mais à esquerda, não é a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Então, nós não temos ainda, com o grupo e os grupos ligados ao atual prefeito de Governador Valadares, nós não temos um alinhamento para essa eleição, até esse presente momento. Mas as portas estão sempre abertas para a gente buscar novos entendimentos e temos aí um prazo ainda, até as convenções, para que isso possa acontecer. Mas salientando que eu busco sempre a composição de uma pré-candidatura
que agregue todos os grupos de centro-direita, né, do centro para a direita em Governador Valadares. Naturalmente, as candidaturas que estão postas e onde, pelo menos nesse momento, o atual grupo do prefeito André, na minha avaliação, é uma candidatura mais à esquerda, não é a candidatura do PT, então a gente está esperando, dando tempo ao tempo, para ver se há possibilidade. Mas aqui do nosso lado, nós estamos abertos a fazermos todo o esforço possível para que a gente tenha tão somente uma candidatura para enfrentar uma candidatura do Partido dos Trabalhadores. E na sua chapa da pré-candidatura tem o ex-deputado e ex-prefeito da cidade de Valadares por 2 vezes, deputado Bonifácio Mourão, ex-deputado na verdade. O que o senhor espera que a campanha dele traga efetivamente? É uma presença maior em que parte do eleitorado? Que tipo de situação o senhor espera com a presença dele que ganhe o político para ser efetivo? Bom, essa é uma peculiaridade do processo político aqui em Governador Valadares, porque diferente do que acontece usualmente em política, o nosso grupo aqui em GV já fez a opção pela pré-candidatura de vice que recaiu sobre o ex-prefeito e ex-deputado Bonifácio Mourão. Tem algumas razões para isso. Primeiro que o ex-deputado e ex-prefeito, doutor Mourão, nas eleições presidenciais de 2026 e eleições parlamentares também, ele se juntou a nós no processo de apoiamento ao presidente Bolsonaro e à minha candidatura de deputado, demonstrando o que ele sempre diz do passado, que quando ele disputou aqui diversas eleições contra o PT, venceu algumas, perdeu outras, que ele é realmente contra a esquerda e está no espectro político de centro-direita. Então, ele humildemente aceitou nos ajudar nesse pleito, filiou-se ao PL e nós já fizemos imediatamente a definição de uma pré-candidatura com chapa pura. E, dentre as razões, uma delas é que o doutor Mourão ele é muito querido aqui da cidade. O retrospecto dele como prefeito do município, em que em cada canto dessa cidade, em cada lugar, tem uma obra da gestão do doutor Mourão. Então, esse recall que ele tem, esse carinho que o povo de Governador Valadares tem com ele, foi praticamente decisivo e também a vontade dele em participar da chapa majoritária para que nós já decidíssemos antecipadamente por essa chapa com ele de pré-candidato a vice-prefeito. Então, assim, eu me considero honrado pelo doutor Mourão ter aceitado ser meu pré-candidato a vice. Então, essa é uma peculiaridade aqui, porque usualmente as pessoas, em regra, esperam até o último momento para definir o vice, para estabelecer composição. Então, nas composições eventuais que nós fizermos futuramente, a não ser que haja algum motivo de força maior, que o nosso pré-candidato a vice já definido, doutor Mourão, não possa participar, mas fora isso, a chapa já está definida. O pré-candidato a prefeito é o Coronel Sandro, o pré-candidato a vice é o ex-prefeito e ex-deputado José Bonifácio Mourão. Perfeito. Deputado, agora quero lhe perguntar sobre alguns assuntos atinentes à Assembleia Legislativa e o trabalho como parlamentar por lá. Nós tivemos a retirada do projeto que tratava especificamente do IPSM, do Instituto de Proteção Social dos Militares aqui do Estado, depois do governo ter visto muitas dificuldades na aprovação do reajuste salarial para todas as categorias. Como é que o senhor avaliou essa decisão? O governo deveria ter levado a proposta à frente? Foi ideal que tirasse de pauta para aprofundar a discussão a pedido do líder João Magalhães? Qual é a sua avaliação? Foi uma medida muito acertada do governo Zema retirar esse projeto. Esse projeto, ele fere um dos ganhos históricos e mais importantes que a Polícia Militar e o Bombeiro Militar têm na vida, que se trata da sua proteção social. Então, qualquer coisa que diga respeito ao IPSM e que venha, de alguma maneira, prejudicar os ganhos e as conquistas que os militares de Minas Gerais tiveram em relação a esse tema, nós temos que rechaçar. Então, nós não aprovamos. Eu particularmente, nunca votaria a favor de algo que fosse
prejudicial aos militares e também às forças de segurança do Estado de Minas Gerais. E eu fico muito feliz que o governo Romeu Zema tenha entendido isso e tenha retirado o projeto, porque o que se pede para a segurança pública não é privilégio, não, mas é o tratamento diferenciado de acordo com as peculiaridades da profissão. Em pouquíssimas profissões, os profissionais saem para trabalhar e correm o risco de não voltar para casa porque podem morrer no cumprimento do seu trabalho, no cumprimento da missão. E policiais, militares e bombeiros estão nessa categoria que correm esse risco. Então, tem que haver, sim, um tratamento diferenciado. E o sistema de proteção social desses profissionais, ele tem que ser bem amplo, ele tem que proteger os militares na ativa, tem que proteger os militares na reserva, os veteranos, tem que proteger a família, tem que proteger as pensionistas e os pensionistas, aqueles que ficaram viúvos porque perderam os seus maridos e esposas, enfim. Decisão muito acertada do governador Romeu Zema de retirar o projeto. Tem o meu apoio. Mas lhe pergunto agora do ponto de vista macro dessa proposta, deputado. A gente olha para as contas do Estado e vê, diante do volume de dívida a ser paga pelo governo, com o governo federal, das próprias dificuldades de arrecadação, de perdas de ICMS, a gente vê um Estado que está ficando cada vez mais estrangulado para conseguir fechar suas contas. O senhor acha que em algum momento haverá necessidade de contribuição no caso dos militares, ou o senhor acha que isso não será necessário ou que o governo não deveria adotar? E eu pergunto sobre a ótica exatamente das contas públicas e da capacidade que o Estado tem ou não terá de fornecer o melhor dos subsídios e o melhor da sua capacidade de ajudar as forças de segurança. Tá, eu vou te falar sobre contas públicas. Olha, você pegar o histórico aí dessa dívida monstruosa do Estado de Minas Gerais com a União, algo em torno de 160 bilhões de reais, essa dívida ela não nasceu de uma hora para outra e nesse valor de 160 bilhões de reais. Ela começou lá atrás, salvo engano, final da década de 90, em algo próximo aí, acho que 10 bilhões, e perfeitamente pagável naquele momento. Ocorre que a irresponsabilidade de gestores anteriores foram rolando essa dívida. E diga-se de passagem que o atual governo, que em 2003 assumiu o governo federal, com 2 mandatos do presidente Lula, depois mais um da Dilma, esse governo contribuiu para o aumento dessa dívida, porque é um governo perdulário, gastador, não se preocupa com o equilíbrio fiscal no Brasil, muito menos nos Estados-membros. Então essa dívida foi sendo aumentada, foi sendo rolada e aumentando exponencialmente. Agora, chega nesse patamar de 160 bilhões de reais e querem sacrificar os mineiros, aí eu boto a culpa toda no governo federal, que quer cobrar uma dívida, sendo que nunca se sentou até o momento, que agora está acontecendo por intervenção, até felizmente, de um parlamentar mineiro que está lá presidindo o Senado Federal. Mas o Brasil sempre teve programas para atender empresas e pessoas físicas com inadimplência. Seja através, por exemplo, da legislação da lei de falências, da lei de recuperação judicial e programas para pessoas físicas saldarem suas dívidas, porque quando elas se encontram numa situação de estrangulamento e não têm a capacidade de pagamento conforme normalmente deveriam ter, faz-se um programa especial para elas se enquadrar. E com o Estado membro isso não acontece. Nós tínhamos um programa aí proposto pelo governo federal, salvo engano, de acordo com a Lei Complementar 159, que trata da recuperação fiscal dos estados, em que pagava-se a dívida durante um período enorme e, ao final desse período, ainda com muito sacrifício de toda Minas Gerais, sacrificando investimentos, sacrificando funcionalismo público, sacrificando força de segurança, pagava-se e, ao final, ainda estava devendo mais do que começou o pagamento. Olha, isso é inadmissível. E quando você está devendo, em qualquer âmbito, a primeira coisa que você faz é arrolar os seus bens, os valores que você tem para pagar a dívida. Então, Minas Gerais tem bens e tem valores para pagar, sim. Não pode ser do jeito que estão querendo. Entregar as nossas empresas públicas, CEMIG, Copasa, Codemig, Codenge, de graça como estão querendo. Só essas empresas seriam suficientes, na minha avaliação, para abater mais ou cerca de 80% da dívida. Então, existem soluções. Agora, querer jogar toda a responsabilidade em cima de um instituto de previdência que, se colocado ali em comparação, é economia de palito dentro desses 160 bilhões de reais. Então, não é justo
fazer isso com um sistema que funciona e que foi criado por militares lá no início do século passado, um grupo de sargentos da Polícia Militar, que foi criado para dar sustentação às viúvas, porque quando o militar falecia, ele não tinha amparo nenhum. A família não tinha amparo nenhum, nem os filhos. Ficavam praticamente órfãos de tudo, além de órfãos de pai, órfãos de atendimento, de alguém para manter, de comida, tal, não tinha nada. Então eles criaram, e essa organização que foi criada pelos militares lá no início do século passado, hoje se transformou no IPSM. Só que o IPSM, ele tem uma função social tão importante, tão grande, que não se pode sequer pensar em fazer qualquer coisa que vá reduzir as suas competências. Ao contrário, tem que melhorar e ampliar. Então, eu não acho que restringindo ou reduzindo os investimentos que o Instituto de Previdência faz para os militares vai resolver o problema fiscal de Minas Gerais. Não? Nós temos outras soluções e muito mais razoáveis para acontecer isso. Não é sacrificando força de segurança e nem funcionalismo público, não. E lhe pergunto, então, deputado. essa é a minha opinião. Sim, Nós claro. temos alternativas, que não são essas. Lhe pergunto, deputado, tem uma proposta que está ainda no forno, está sendo gestada pelo deputado estadual Lucas Asmar, da Rede, que é a do bloco de oposição, que é de se criar uma CPI para avaliar o estoque da dívida e a Constituição e como chegamos até este dado atual, fazendo um pouco desse recorte que o senhor mencionou desde a década de 90. O senhor é favorável à necessidade de ter, de fato, uma comissão para avaliar isso? Na verdade, eu acho isso desnecessário, isso é uma politicagem da oposição que é contra o atual governo. E olha aqui que eu não apoio o governo integralmente, não, viu? Em relação à segurança pública, o governo sabe que eu sempre voto com a segurança pública. Eu estou com os meus irmãos de farda e de labuta. O que a oposição quer, que é uma oposição capitaneada pelo PT aqui na Assembleia de Minas Gerais, na verdade eles querem holofotes e querem polemizar um tema que já está definido. O valor da dívida já está definido. Como chegou essa dívida, já se sabe. Agora quer investigar o quê? Quer investigar o Fernando Pimentel, o quanto ele aumentou a dívida aqui, o governador do PT que arrebentou o estado de Minas Gerais? Quer investigar lá quando começou a dívida? Então, assim, essa CPI não tem o meu apoio, porque eu acho que é uma perda de tempo e é uma forma de, na verdade, atacar um governo, porque o que a oposição faz é atacar quem está na situação. E lembrando que essa turma de esquerda, de PT, de outros partidos que estão na Assembleia Legislativa e em todos os lugares, eles, quando não estão no poder, eles fazem de tudo para destruir, para acabar com quem está governando. Agora, quando eles estão no poder, aí sim eles conseguem destruir e acabar com tudo. É isso que estão querendo fazer. Querem criar um tumulto no ambiente que não vai ajudar em nada a encontrar a solução que nós estamos buscando junto ao governo federal para, eu sempre digo, Minas Gerais paga dentro da sua capacidade de pagamento, quando puder, como puder, sem sacrificar os investimentos que são muito importantes para os mineiros, sem sacrificar os funcionários públicos e sem sacrificar principalmente as forças de segurança pública. Coronel Sandro, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui conosco na FM O Tempo. Até uma próxima oportunidade, deputado. Guilherme, eu que agradeço, rapaz. É sempre um prazer falar com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? E eu fico muito feliz de saber que a gente tem uma imprensa livre aqui em Minas Gerais e que faz esse trabalho que vocês fazem aí, tá bom? Muito obrigado. Estarei sempre à disposição. Um abraço para você e um abraço para todos os mineiros.